Pega imediatamente no teu avental e corre para a minha casa agora mesmo. Vem preparar um banquete sumptuoso para a festa de batizado do meu querido neto. No meio do silêncio das 2 da manhã, um ano depois de ter sido expulsa e deitada fora como lixo, após a fábrica, fruto de 30 anos do seu trabalho árduo, lhe ter sido roubada, uma chamada telefônica desavergonhada da sua ex-sogra entrou subitamente no telemóvel de Joana. Uma humilhação dolorosa. Uma ordem para preparar o banquete de batizado do bebê da amante do seu ex-marido. A esta hora da madrugada, o número de quem causava este alarido não estava sequer guardado no seu telemóvel. Quem seria, afinal? Em vez de se irritar, Joana soltou um riso frio. Aqueles que tinham expulso a legítima esposa, na calada de uma noite gélida, nunca imaginaram que a velha tesoura de costura nas mãos dela iria cortar por completo a fonte de rendimento deles. Esta é uma história de um castigo kármico incrivelmente satisfatório, onde uma sogra cruel e um marido infiel caem na miséria de um dia para o outro, acabando a implorar desesperadamente aos pés da ex-nora. Se tem curiosidade sobre este drama de vingança emocionante, cliquem já no botão de subscrever e deixem o vosso gosto. O tempo recua até há um ano, numa velha fábrica têxtil no Vale do Ave, em Guimarães, numa noite em que o frio penetrava até aos ossos. Nessa altura, Joana trabalhava desesperadamente em moldes de papel pela noite adentro, sem se aperceber de que o sangue escorria das pontas dos seus dedos congelados. O chão da fábrica, cujo aquecimento fora deliberadamente desligado em pleno inverno rigoroso do norte, parecia um bloco de gelo. O vento cortante que se infiltrava pelas fendas das paredes de cimento rachadas causava uma dor excruciante. Parecia rasgar a pele. Apesar de vestir várias camadas de roupa e uma velha bata de trabalho coberta de pó de tecidos e giz branco, não era suficiente para travar o frio que lhe gelava a alma. Joana estava encolhida, sentada num banco de plástico frio sem encosto. Vê-la desenhar linhas laboriosamente sobre o grande papel de moldes, com os dedos rígidos a tremer, era uma visão de partir o coração. Se esta encomenda não estiver pronta amanhã de manhã, perdemos o cliente. Por favor, ponham um pouco de óleo no aquecedor. Uma névoa branca saía impotente por entre os seus lábios gretados e secos. Mas a resposta que recebeu foi de uma crueldade atroz. O combustível está caro. Não sejas exagerada. Despacha-te com isso. O seu marido, Gonçalo, estava confortavelmente sentado ao lado de um pequeno aquecedor elétrico vermelho, a fitá-la com um olhar duro. As articulações rígidas dos dedos de Joana estavam inchadas e avermelhadas. Até segurar a caneta era um tormento. O pó de giz azul entranhado há 30 anos, que não saía por muito que esfregasse com sabão azul e branco, formava linhas negras debaixo das suas unhas, fazendo com que o peso de todos aqueles anos se tornasse um fardo insuportável. Por fim, a ponta dos seus dedos ásperos e gelados cedeu, e grossas gotas de sangue vermelho caíram sobre o papel imaculado. A mancha que se espalhou melancolicamente era tão trágica quanto a sua vida de sofrimento. As minhas articulações estão congeladas, não consigo dobrar os dedos como quero. Enquanto a desculpa, dita entre respirações ofegantes, se dissipava no ar gelado, a pesada e velha porta de ferro da fábrica foi empurrada com violência. O barulho ensurdecedor do metal enferrujado a deslizar nas calhas fez estremecer todo o pavilhão. A par de uma rajada de vento afiada como uma faca, o aroma denso e doce de um perfume de luxo invadiu o espaço, tornando o ar quase irrespirável. Carolina, a amante, envolta num luxuoso casaco de pele de Marta, entrou com passos firmes. Gonçalo, que guardava o aquecedor, correu num ápice e abraçou-lhe os ombros com uma ternura enjoativa. A minha querida já chegou. Por que te deste ao trabalho de vir a um sítio tão cheio de pó? A voz dele soava tão melíflua que custava a crer ser do mesmo homem que acabara de gritar barbaridades. A cena contrastava brutalmente com o estado deplorável de Joana, a sangrar e vestida com uma bata imunda, manchada de óleo das máquinas. O nariz de Carolina, que exibia aquele casaco de pele avaliado em dezenas de milhares de euros e de um brilho suave, empinava-se como se quisesse furar o teto. Atrás deles, a sogra, Dona Amélia, entrou com passos arrogantes e começou a fazer teatro,
acariciando a barriga ligeiramente proeminente de Carolina. Era uma cena tão desavergonhada e repulsiva que faria qualquer um franzir a testa. Ai, o meu querido netinho pode apanhar uma constipação com este vento gelado. Traz logo o aquecedor para aqui. Pouco depois, o olhar afiado e cheio de ódio de Dona Amélia pousou em Joana, que tentava aquecer as mãos regeladas. Esta inútil e sem noção já não faz falta na minha casa. Faz as malas e põe-te a andar daqui para fora. Aquela frase cruel tornou-se numa serra afiada que rasgou impiedosamente o coração de Joana. A memória amarga de há 10 anos, quando Dona Amélia a obrigou a sentar-se em frente à máquina de costura em pleno inverno para terminar uma encomenda, fazendo-a desmaiar de exaustão e perder a coisa mais preciosa da sua vida, atravessou a sua mente, bateu-lhe como estilhaços de vidro, espetando-se bem fundo no seu peito. A sua maior esperança tinha sido esmagada pela ganância sem limites daquela família. No entanto, eles eram pessoas sem um pingo de remorso. Joana olhou vagamente para os papéis de molde, espalhados e manchados de sangue no chão. Tinha dedicado 30 anos de servidão até sentir os ossos desfazerem-se. Tudo começou numa pequena oficina alugada com uma calção de 3.000 euros. A sua juventude, passada como a operária pau para toda a obra da fábrica associada de Gonçalo, comendo apenas sobras de comida fria, passou-lhe pelos olhos. O arrependimento por anos miseráveis em que foi tratada como uma máquina e a culpa pelo bebê que partiu sem ver a luz do dia transbordaram do fundo do seu ser. A força nas suas pernas cedeu perante a onda de injustiça que a atingiu como um tsunami e deixou-se cair no chão de cimento gelado. O choro fervente que nascia da sua alma subiu-lhe à garganta, mas teve de morder os lábios e engoli-lo para não fazer barulho. Foi um momento de dor agonizante em que o seu maxilar tremia subtilmente, como se fosse estilhaçar. Era completamente absurdo ser deitada fora como lixo, a meio de uma noite gelada, da fábrica que erguera com o seu sangue, suor e lágrimas. Nesse instante, um maço de papéis grossos foi atirado com crueldade em direção aos seus pés. O acordo de divórcio e a declaração de renúncia de cotas deslizaram pelo cimento, preenchendo o campo de visão de Joana. Era um aviso de expulsão unilateral daquele Gonçalo tão arrogante e desprezível. Joana baixou lentamente a cabeça e recolheu, uma a uma, as folhas espalhadas pelo chão gélido. No meio do frio que lhe subia pelos joelhos, os seus ombros trêmulos começaram a enrijecer. O sentimento de injustiça por estar a ser espezinhada e destroçada sem piedade transformou-se gradualmente numa razão afiada e fria, como a lâmina de um bisturi. Quando ergueu lentamente o rosto, não restava um pingo de remorso nos seus olhos avermelhados. Dizem para eu sair de mãos a abanar. Muito bem. Se é isso que querem, assim será. Com as unhas manchadas de giz e sangue, agarrou firmemente na margem da declaração, quase amarrotando o papel. A raiva explosiva que lhe dava vontade de virar a mesa e cuspir naquelas caras desavergonhadas fervia até lhe doerem os dentes. Mas Joana guardou-a lentamente no fundo das suas entranhas. O canto da sua boca curvou-se num sorriso sereno e aterrador. Na sua cabeça, a data certa já iniciara a contagem decrescente. Joana sabia melhor do que ninguém que, com os moldes desatualizados que restavam na fábrica, eles nunca conseguiriam passar na rigorosa avaliação de renovação de design imposta pelo consórcio sede. O seu olhar gélido não se fixou na discussão inútil do momento, mas sim no dia da ruína total, sem hesitar 1 milímetro. Exatamente dali a 1 ano, o dia da sentença de morte financeira, em que as máquinas daquela fábrica, operando apenas com modelos obsoletos, parariam para sempre. Após a estampa dolorosa no papel do divórcio, o ar dentro da velha fábrica tornou-se ainda mais denso. Joana, sem dizer palavra, virou as costas curvadas e caminhou com passos pesados até ao seu cacifo de metal amolgado, a um canto do pavilhão. Antes mesmo de os seus dedos tocarem no puxador da porta, Dona Amélia, que a vigiava pelas costas com um olhar de rapina, atirou rudemente um grande saco de lixo preto. O plástico bateu no chão, arrastou-se pelo cimento poeirento e chocou com força contra a biqueira dos velhos sapatos de trabalho de Joana. Nem te atrevas a tocar nos bens dos outros, tenta sequer levar algum material do inventário desta fábrica.
Dona Amélia cruzou os braços apertadamente, ergueu o queixo com prepotência e gritou com uma voz impregnada de desprezo. Os rolos de linha e os tecidos que roubaste às escondidas todos estes anos já chegam para encher uma carrinha de caixa aberta. Pega nos teus farrapos e sai antes que eu chame a Guarda Nacional Republicana e te acuse de roubo. Acusar de roubo a mulher legítima, que trabalhou afincadamente durante 30 anos para colocar a fábrica do marido no topo da indústria nacional. Uma miséria humana absoluta. Contudo, Joana não abriu a boca perante a acusação infame da sogra. Afinal, uma explicação sincera nunca faria eco em pessoas com os olhos vendados pela cobiça. Joana ignorou o saco de lixo a seus pés, abriu a porta ferrugenta e perra do cacifo e enfiou a mão no fundo da gaveta. Lá dentro, repousavam organizadas as várias ferramentas de modelagem que lhe acompanharam as mãos ásperas e gretadas nas últimas 3 décadas. No entanto, ela deixou para trás todas as dispendiosas canetas de desenho, importadas e outros objetos de valor, retirando cuidadosamente apenas uma velha e pesada tesoura de costura de metal. A tesoura cujo cabo já perdera a tinta preta e tresandava a ferro oxidado era uma herança da sua falecida mãe, que a criara fazendo arranjos de roupa no mercado municipal a vida inteira. Assim que o toque do metal frio, carregado de lágrimas e dos calos da mãe, encontrou a sua palma, a tristeza profunda que havia reprimido no coração subiu como a maré. Isto é uma herança da minha mãe. É o meu único tesouro, por isso só levo isto comigo. Quando Joana enfiou a tesoura bem fundo no bolso do casaco, com uma voz desprovida de qualquer emoção, Gonçalo bateu um envelope pardo com estrondo na mesa. Não tentes provocar pena com choros. Assina logo a declaração de renúncia de cotas. Caso contrário, não pões os pés fora desta porta hoje. Ele aproximou-se ameaçadoramente, com um sorriso trocista, e enfiou à força uma esferográfica de plástico rasca entre os dedos feridos de Joana. Carolina, grudada a ele como uma sanguessuga, abraçou o braço de Gonçalo de forma pegajosa, espalhando o seu perfume forte e agressivo ao olfato. Ai, querido, esta senhora de certeza que não tem um carimbo pessoal. Para que complicar? Diz-lhe para pôr a impressão digital. Carolina bufou de forma nojenta enquanto media o casaco coçado de Joana de alto a baixo, rindo com cinismo. Estou com fome. Acho que o nosso bebê está a dar pontapés na barriga. Despacha isto depressa e vamos comer um belo costeletão de vitela barrosã. Num momento tão trágico em que a esposa que dedicou a vida a erguer o negócio estava a ser escorraçada para a rua, a meio de uma noite de gelo, eles falavam de comida. Eis a verdadeira face dos seres que haviam perdido a consciência humana. Joana, mesmo perante o olhar trocista de Carolina, pousou silenciosamente a esferográfica na mesa. De seguida, pressionou o polegar gretado na almofada de tinta vermelha que Gonçalo lhe empurrou. A sensação da tinta a entranhar-se nas fendas da sua impressão digital foi aguda e propagou-se-lhe pelos nervos. Sem resistência, Joana estampou a sua marca claramente na margem inferior do documento. No breve instante em que a tinta vermelha marcou o papel, ela, com uma frieza inabalável, contou os dias no seu coração. O número 365 estava gravado na sua mente. Ela jurou que lhes faria sentir na pele o preço daquela humilhação vil quando esse dia chegasse. Está feito. Agora vou apenas apagar os meus dados do computador pessoal e vou-me embora sem olhar para trás. Quando Joana se virou e caminhou em direção ao computador de secretária poeirento no canto, a expressão de alívio de Gonçalo azedou subitamente. Por que vais mexer no computador? Não me digas que vais tentar roubar a carteira de clientes ou os contactos importantes da nossa fábrica, pois não? Ele barrou-lhe o caminho num pânico rude e agarrou o rato em cima da mesa, escondendo-o atrás das costas. Como passou a vida a esfaquear os outros pelas costas e a apropriar-se do alheio, acreditava que todos fariam o mesmo. Uma suspeita reles e tacanha. Não toques em nada. Vou ficar de olho em ti. Escreve a palavra passe e põe-te no olho da rua agora mesmo. Ao ver o comportamento patético do ex-marido, que cobria freneticamente o monitor com o próprio corpo, Joana nem sequer conseguiu soltar um riso amargo. Afinal de contas, naquele computador pré-histórico não havia uma única informação do valor
que Gonçalo tanto endeusava. Ela arrancou rudemente um post-it amarelo da mesa e escreveu rapidamente os 6 dígitos que tão bem conhecia. Depois, colou a nota com firmeza no centro do monitor. O papel roçou na superfície do ecrã com um som seco, e só então um vislumbre de alívio surgiu nos olhos dele. A palavra passe. É a tua data de nascimento, Gonçalo. Se estás tão desconfiado, entra agora e vê com os teus próprios olhos. Enquanto Gonçalo teclava à pressa e abria pastas no ambiente de trabalho, Joana, sem hesitar, desligou o cabo do seu disco rígido externo pessoal, oculto na parte de trás da torre do computador. Ao som do conector a ser arrancado, o velho monitor piscou por um segundo, sinalizando a desconexão completa dos dados. O que estás a fazer? Pousa isso na mesa imediatamente, gritou Gonçalo de olhos esbugalhados. Joana guardou o disco compacto no fundo do seu casaco fino e respondeu, fria como o gelo. No servidor da empresa, já deixei todos os dados de moldes dos modelos antigos que vão ser usados até a primavera do próximo ano, sem faltar um único ficheiro. Com um olhar que penetrava a estupidez do homem, ela pronunciou cada palavra com uma clareza cortante. Mas o que está neste disco rígido são as novas criações para a próxima estação, nascidas exclusivamente da minha cabeça e dos meus dedos cansados. Este é um bem pessoal meu, e como diretor, deve saber muito bem que isto está fora do âmbito da cedência de bens legais. Gonçalo lançou um olhar rápido às centenas de pastas alinhadas no monitor e soltou uma gargalhada cínica para um incompetente, incapaz de distinguir as curvas complexas de um molde ou de acompanhar as tendências do grande grupo empresarial sede. A mera quantidade visual de ficheiros era suficiente para o deixar satisfeito. Leva ou não leva, faz o que quiseres. Achas que a fábrica vai parar só porque levaste um pedaço de sucata? Ele bateu com o dedo no monitor, de queixo erguido e tom zombeteiro. Olhando para o servidor cheio, acho que temos material para sobreviver 3 anos. Acabamos as conversas. Desaparece da minha fábrica para sempre. A arrogância tola de alguém que desconhecia por completo o que acabara de fazer. A armadilha mortal na qual acabara de entrar pelo próprio pé. Ele ignorava totalmente que o crucial não era o número de ficheiros, mas sim o facto de a única tecnologia de ponta capaz de cumprir as exigências de renovação de design do grupo empresarial lhes ter escapado por entre os dedos. Joana cerrou os lábios com frieza, apalpando alternadamente o metal duro da velha tesoura e o disco rígido no bolso. Depois, apertou a gola do seu casaco fino e caminhou silenciosamente em direção ao portão de ferro. O local onde deixara sangue e suor durante 30 anos. Atrás de si, já ecoava o riso sarcástico de Carolina a escolher o restaurante para o almoço do dia seguinte e a voz estridente da sogra a sobrepor-se. Mas esse ruído rasca já não lhe chegava aos ouvidos. Ela não roubara nem apagara nada. Tudo era dela desde o início. Apenas cessara a sua caridade, estúpida de entregar tecnologia valiosa de bandeja a quem não a merecia. Assim que Joana passou para a rua, a pesada porta de ferro fechou-se nas suas costas, como se não aguentasse o próprio peso. Centenas de quilos de metal a deslizar sobre calhas enferrujadas bateram na ombreira, emitindo um estrondo que fez vibrar toda a zona industrial. Foi o som de uma despedida irreversível, separando na perfeição a geada da rua da ganância suja do interior da fábrica. O vento noturno cortava-lhe o rosto sem piedade. Contudo, dentro do peito de Joana, ardia um fogo intenso de vingança. A armadilha que resultaria na sentença de morte financeira, perfeita durante a grande auditoria do consórcio, no próximo ano, estava ativada. A contagem decrescente para a explosão final, daqui a 365 dias, começara a bater compassadamente. Exatamente no momento em que o portão se fechou, os passos pesados de Joana detiveram-se no fim de uma rua estreita e deserta na periferia do porto. Quando rodou a chave velha na fechadura de um quarto alugado a cair de podre, as dobradiças gritaram como se não suportassem a carga. A porta abriu-se e o cheiro a mofo e a umidade das paredes manchadas de negro atacou-lhe o nariz. O frio do chão de linóleo amarelo, sem qualquer isolamento, atravessou-lhe as solas finas dos sapatos e gelou-lhe os dedos dos pés.
Ela ficou imóvel, de pé no meio do quarto gélido, a observar o vazio. O teto exibia manchas de bolor como se fosse um mapa mundi, e o papel de parede descolava-se devido à infiltração. Era uma visão deprimente para quem sacrificara a juventude a trabalhar feito mula. Então, o recibo da minha juventude esgotada durante 30 anos é um quarto que cheira a bafio, murmurou. Com as mãos dormentes, abriu lentamente o fecho do seu saco gasto. Do fundo, não tirou bens de luxo, mas sim a pesada tesoura de metal da sua mãe. A textura do pedaço de tecido desbotado enrolado no cabo foi a primeira coisa que os seus dedos sentiram, seguida do peso do metal gelado que pareceu afundar-lhe no peito. A angústia profunda que oprimira durante horas rebentou finalmente como o colapso de uma barragem. Mãe, vivi como um cão de guarda durante 30 anos na fábrica do Gonçalo, mas tudo o que me resta é esta tua velha tesoura. Joana apertou o objeto contra o peito e sentou-se encolhida no chão gelado, abraçada aos joelhos. Sem que ninguém a ouvisse, cerrou os dentes e libertou um choro rouco e dilacerante. Os soluços reprimidos que enchiam o quarto sombrio misturavam-se com o sibilar do vento que entrava pelas frestas da janela. A imagem de Joana a chorar, encolhida naquele quarto estreito, parecia pequenina, esmagada por 3 décadas de fardo. Chamaram-me sucata inútil, não foi? Muito bem, vamos ver se aquele bife Barrosan desce bem na fábrica que ergui com o meu sangue, junto com aquela garotinha. Apesar de derramar lágrimas amargas, os rostos sorridentes e desavergonhados do ex-marido e da ex-sogra passavam nitidamente pela sua mente. Aproveitem à vontade. Daqui a 1 ano, farei com que rastejem e lambam o pó do chão perante os vossos ilustres clientes. Mas as lágrimas não duraram a noite toda. Após um choro breve e intenso, Joana ergueu-se, cambaleando, e dirigiu-se à minúscula casa de banho envelhecida. Abriu a torneira e a água gelada jorrou. Juntou-a nas mãos e lavou o rosto com vigor. Limpou os olhos vermelhos e inchados, apagando qualquer vestígio de fraqueza. Não chores mais. O tempo de lamentar a minha sorte termina esta noite. Depois de secar a cara à pressa com uma toalha, endireitou-se em frente ao espelho rachado. Por trás das gotas frias coladas no vidro, o seu olhar letal e vingativo era implacável. Os contornos angulosos das suas maçãs do rosto e as pálpebras inchadas eram a prova da sua determinação aterradora. A nora de alguém, a velha tarefeira do Gonçalo, deito essa pele no esgoto a partir de hoje. Joana penteou os cabelos úmidos com os dedos e sussurrou numa voz cortante. Joana Marques, a melhor modelista têxtil de Portugal. Com o meu verdadeiro nome, cortarei a vossa fonte de sustento de forma impecável. Abandonando o espelho, sentou-se no chão gélido, abriu o seu velho computador portátil e ligou-o. Na escuridão profunda, a luz pálida do ecrã iluminava-lhe o rosto focado. As pontas dos seus dedos encalejados batiam freneticamente no teclado, quebrando o silêncio do quarto com o ruído seco das teclas. O seu portfólio exclusivo, que no passado passara nas rigorosas seleções de marcas internacionais, estava alinhado no ecrã. Centenas de esquemas de modelagem complexos, frutos da sua dedicação, brilhavam intensamente naquele pequeno monitor. Sem a tecnologia de moldes para o novo lançamento do consórcio no ano seguinte, será que aquelas máquinas arcaicas da fábrica operariam sequer por um dia? Após concluir a tarefa, Joana tirou a carteira do bolso do casaco e abriu um compartimento escondido. Lá dentro estava um cartão de visita com o número direto do presidente do Grupo Têxtil Internacional, que lhe fora entregue durante uma visita deste à fábrica 3 anos antes, onde elogiara o seu talento até aos céus. Acariciou a textura do cartão de letras douradas com o polegar. Senhor presidente, um dia disse que o talento das minhas mãos valia milhões de euros. Agora vou provar quem é a verdadeira dona dessa tecnologia. Os olhos de Joana vislumbravam a reviravolta perfeita de poder que ocorreria dali a 1 ano, sem a menor hesitação. Na manhã seguinte, exatamente às 9 horas, assim que o horário de expediente começou, Joana marcou o número. O som de chamada prolongado rasgou o silêncio, até que uma voz pesada atendeu do outro lado. Bom dia, senhor presidente. Fala Joana Marques,
A modelista que chefiava a produção na fábrica do Gonçalo. Fez-se silêncio do outro lado da linha, seguido de uma exclamação de surpresa. Joana Marques, a mestre que desenhou todas aquelas coleções brilhantes sob a alçada do Gonçalo. A que se deve uma chamada tão cedo? Joana, indo direta ao assunto com uma voz serena e gélida, respondeu: a partir de hoje, desliguei-me completamente daquela fábrica. Em contrapartida, venho oferecer ao senhor o direito exclusivo dos novos moldes, que vão garantir o sucesso total da renovação de design do vosso grupo no próximo ano. Enquanto a tensão pesava na chamada, Joana deu o golpe de misericórdia. Em troca, exijo apenas uma coisa: o cargo de auditora-chefe da sede, com poder total para inspecionar e purgar as empresas fornecedoras no próximo ano com as minhas próprias mãos. A armadilha perfeita, concebida para cortar pela raiz o oxigênio àqueles que a tinham atraiçoado, acabava de revelar os seus contornos afiados. Avançando 1 ano e meio, num dia de verão, a fábrica de onde Joana fora expulsa fervia como o inferno. As ventoinhas de teto enferrujadas giravam a custo, as pás empenadas a raspar no estuque, fazendo um ruído irritante e contínuo, sem grande efeito face aos 35 graus que se faziam sentir no Vale do Ave. Gonçalo, sentado no gabinete da direção, sem fazer ideia de que a bomba-relógio montada por Joana estava prestes a arrebentar, tirou o seu telemóvel topo de gama do bolso. A cena dele, encostado à cadeira a falar animadamente com o vendedor de um estande de luxo, era confrangedora. Sim, meu caro. A minha linda mulher quer o carro para já. Por isso, prepare esse desportivo importado para amanhã de manhã. O pagamento é feito com o cartão de crédito da empresa. Pode passar até ao limite. No exato momento em que ele se vangloriava, o alarme estridente das máquinas disparou por toda a fábrica. O tapete rolante principal, que rodava sem parar, travou de forma brusca. O cheiro a queimado do motor sobrecarregado espalhou-se no ar espesso e sufocante. O chefe de produção, banhado em suor frio, entrou a correr e lívido, abrindo a porta do gabinete com estrondo. Nas suas mãos trêmulas, trazia uma carta de rejeição de mercadoria da sede do Grupo Têxtil Internacional, com um carimbo vermelho inconfundível. Pela janela nas suas costas, milhares de peças da nova coleção de outono, rejeitadas e tratadas como refúgio pela sede, amontoavam-se como uma montanha no pátio. O sol abrasador castigava as roupas embrulhadas em plástico rasgado, e o odor sintético e úmido infestava o ar. Senhor diretor, a sede rejeitou a coleção inteira de outono por defeito nos moldes e devolveu tudo. Vamos literalmente à falência. A voz do chefe de produção falhava, à beira do desespero. Mas Gonçalo, com o telemóvel na orelha, apenas enxotou o ar com impaciência, sem sequer franzir o sobrolho. Ai, é só uma máquina avariada, não façam dramas. Senhor do stand, não ligue a isto. Avance com o contrato. Ele ignorou totalmente o aviso desesperado e amassou a carta, que exigia o pagamento de indemnizações na ordem dos milhares de euros, atirando-a para o chão. Os papéis caíram inertes, mas os números ali inscritos representavam uma dívida titânica, suficiente para engolir toda a empresa. Os trabalhadores, temendo cortes nos salários, pararam de trabalhar e começaram a murmurar entre si. No entanto, o discurso delirante de Gonçalo subiu de tom ao desligar a chamada. Cobrimos a indemnização com um empréstimo do banco até ao teto. O meu sogro é o fornecedor principal do grupo. Do que é que vocês têm medo? Inconsciente de que a corda no seu pescoço estava a apertar, ele esbanjava o dinheiro precioso da empresa para bajular a jovem amante. Ao mesmo tempo, no porto, a sua mãe, Dona Amélia, andava num rodopio pelo mercado abastecedor a comprar os ingredientes mais caros, limpando o suor que lhe escorria pela testa ininterruptamente. Decidida a não ficar atrás da família rica da nora, exibia um cesto cheio de postas mirandesas, sapateiras e camarão-tigre. Ah, os meus consogros podem ser muito ricos, mas não chegam aos calcanhares da dedicação da Amélia. Vou deixá-los de boca aberta com a minha culinária de luxo. Dona Amélia contava vantagens às vizinhas, enquanto preparava histericamente a festa de batizado para receber a família de Carolina. Contudo, a sua cozinha velha e exígua já se tinha transformado numa lixeira onde não havia espaço sequer para pôr os pés. Na tábua de cortar,
Pedaços de carne espessos estavam pousados a escorrer sangue e o cheiro à maresia das sapateiras empestava a casa. Sobre o fogão encrostado de gordura, a tampa da panela saltitava com o vapor e o molho escuro da carne transbordava, chiando nas chamas e libertando fumo escuro. Ai, por que é que a carne não amolece? Não importa, deito mais tempero caro para cima. Ninguém adivinharia que as mãos de Dona Amélia com as facas eram tão desajeitadas. Ouvia-se apenas a lâmina cega a bater ruidosamente na tábua de plástico. Eram já 2 da madrugada e o calor do fogão aceso tornara a divisão numa verdadeira sauna. Os ingredientes de luxo, deixados demasiado tempo à temperatura ambiente, sem refrigeração, começavam a deitar um odor azedo e nauseabundo. Quando Dona Amélia finalmente provou a vitela assada, já num estado duvidoso, o rosto perdeu a cor e ela caiu sentada na cadeira. O que faço agora? Está tudo estragado. Os consogros são picuinhas e chegam amanhã ao meio-dia. Como é que lhes vou servir lixo com sabor a azedo? Com a visão a toldar-se, Dona Amélia esfregou impacientemente o ecrã engordurado do telemóvel e procurou freneticamente um número na lista de contactos. Era o número da ex-nora, Joana Marques, que ela expulsara para a rua como sapatos velhos, sem nunca a tratar com dignidade. A ideia de mandar a mulher legítima preparar a festa do rebento da amante, um pensamento que só nasceria na cabeça de alguém cegado pelo egoísmo e destituído de moral, brilhou nos seus olhos raiados de sangue. Onde é que anda essa víbora da Joana? Chamem logo essa inútil venosa e obriguem-na a fazer a comida até amanhã de tarde. Esta gente ignorava que a bomba relógio amarrada aos seus pescoços estava nos segundos finais, às 2 da manhã, na calada da noite, numa luxuosa penthouse na Foz do Douro, com uma vista deslumbrante sobre as luzes da margem do rio. O telemóvel tocou com urgência. Aquele toque persistente e inoportuno rompeu violentamente a atmosfera elegante e serena da sala, que cheirava a um suave difusor de varetas. No ecrã, a vibrar intensamente sobre a mesa de mármore, o nome de Dona Amélia, nunca apagado em mais de 10 anos, piscava a vermelho. Ao ver aquele nome detestável, um sorriso agudo e letal desenhou-se lentamente nos lábios pintados de Joana. A convicção de que chegara a hora daqueles animais cavarem a própria sepultura e caírem no abismo fê-la semicerrar os olhos. A corda estava esticada ao máximo, e eles começavam a debater-se. Sem qualquer pressa, Joana recostou-se confortavelmente no sofá de pele genuína e, com tranquilidade, carregou no botão de atender. Simultaneamente ao toque suave do vestido de seda fina na sua pele, os gritos esganiçados de Dona Amélia ecoaram do altifalante, como se lhe quisessem romper os tímpanos. Ouve lá. Vem para a minha casa agora mesmo. Amanhã, à hora de almoço, chega a família da nova mulher do meu filho. Despacha-te e prepara um banquete de alto nível. Era revoltante ver como a sogra tacanha ainda julgava ter algum poder sobre ela. A mesma mulher que a escorraçara da fábrica numa noite polar há 1 ano, ordenara à ex-nora que cozinhasse no batizado do filho da amante, era a epítome da falta de vergonha. Joana conteve a repulsa com frieza, decidida a saborear silenciosamente a profundidade do buraco que aquela mulher continuava a cavar. Dona Amélia, do outro lado da linha, ofegava sem disfarçar a vontade de esmagar o orgulho de Joana, usando a riqueza dos consogros. Tu nem imaginas os rios de dinheiro que eles têm. É gente que chega aqui com malas cheias de notas que tu nunca verás na vida, por muito que cosas até partires as costas. Um delírio patético de alguém que ignorava que a sede cancelara todas as encomendas e empurrara a empresa para a beira do precipício. Joana não se deixou abalar minimamente pela ameaça vazia e rodou com elegância o cálice de cristal na mão. O vinho do Porto, de cor vermelho tijolo intensa, fluía graciosamente pelo vidro transparente, e Joana mantinha um silêncio absoluto. Sem proferir uma única sílaba, ela derramava sobre a linha telefônica um silêncio denso e mortífero, como veneno lento. Ao não obter qualquer reação da antiga nora submissa que costumava tremer diante da sua ira, o pânico começou a infiltrar-se na voz de Dona Amélia. Sem conseguir dominar a cólera a fervilhar, começou a gritar com mais força, num acesso de loucura. Ó Joana, não ouviste o que eu disse? Vou mandar-te a morada agora,
Por isso, vem para cá rastejar com o teu avental em menos de meia hora. A voz rouca e esganiçada chocava-se nos ouvidos de Joana. Depois de desfrutar o suficiente daquela rebelião embaraçosa, ela pousou o cálice e desembainhou a espada da vingança. A base do copo de cristal bateu na mesa de mármore com um tinido límpido. Antes que o som se extinguisse, os lábios de Joana abriram-se pausadamente. Perdão, festa de batizado, o número de quem faz alarido no telemóvel dos outros a estas horas da madrugada não está nos meus contactos. Quem fala? Aquela simples frase carregava um poder demolidor. Cortou instantaneamente a ligação doentia da submissão familiar e colocou-a na posição de uma estranha autoritária. Assim que o tom rígido cortou o ar, ouviu-se apenas o ruído estranho de alguém a engasgar-se sem ar do outro lado. Aproveitando a mudez de Dona Amélia, Joana puxou o gatilho do seu ultimato. Não era um mero aviso, era a execução da sentença. Se tem tanto tempo livre para dizer asneiras, abra bem os ouvidos. Amanhã de manhã, às 9 em ponto, a equipa de auditoria financeira da sede do Grupo Têxtil Internacional vai entrar na empresa do seu filho. Como que a gozar com o congelamento da mulher, Joana carregou as palavras com veneno puro. Em vez de estar a pensar em explorar as filhas dos outros, avise o seu filhinho para varrer o lixo à volta dele antes de ir parar ao olho da rua amanhã de manhã. Sem dar qualquer margem para defesa ou apelo, Joana carregou rudemente no botão vermelho para terminar a chamada. O sinal eletrônico informando o fim do telefonema invadiu a sala com calma, proclamando a sua vitória absoluta. Ao mesmo tempo, na velha e abafada cozinha de Dona Amélia, que cheirava a carne podre, o cenário era dantesco. O telemóvel escapara-lhe das mãos, caindo no chão de tijoleira, quebrando o ecrã em 1000 pedaços. Os vidros espalhados refletiam o brilho das luzes fluorescentes, prenunciando o futuro da sua família, em vias de ser estilhaçado. Abalada e de rosto descaído, Dona Amélia falava para o boneco de olhos esbugalhados. Auditoria financeira da sede, o que foi que aquela cabra disse? Agora restava-lhes apenas a bancarrota iminente e o fundo de um poço escuro desenhado por Joana Marques. Às 9 em ponto da manhã, no pátio silencioso da fábrica, onde o zumbido das máquinas silenciara devido à rejeição em massa de milhares de peças de vestuário, o chão árido e empoeirado tremeu. Um sedã luxuoso e negro, avaliado em mais de 100.000 euros, entrou de forma silenciosa. O som dos pneus largos a mastigar o gravilha rompeu a quietude aterradora. Um assistente engravatado desceu apressadamente do lugar do condutor e abriu a porta traseira com extrema reverência. De dentro, emergiu uma mulher cuja mera presença subjugava o ambiente. Era Joana, envergando um fato branco e dourado de alta costura, com um corte imaculado da cabeça aos pés. Não tinha qualquer parecença com a operária cheia de fuligem, manchas de óleo e dedos golpeados de um ano antes. O bater dos saltos de agulha meticulosamente manufaturados em pele italiana bateu no piso de mármore rachado do átrio com uma cadência implacável. Pareciam os passos de um juiz a caminhar para ditar a pena capital. Ao sair do carro, Joana franziu o sobrolho enojada perante o forte cheiro a lubrificantes e a suor azedo que a atingiu. Sacrifiquei o meu corpo durante 30 anos para erguer este lugar, e passado um ano este cheiro continua a dar-me vômitos. A trágica memória de ser atirada à rua no meio da geada veio-lhe à cabeça, provocando-lhe um sorriso soberbo e deslumbrante. Naquele instante, Gonçalo, despenteado e abatido pelas olheiras de quem passara a noite em branco com a gestão da crise da devolução das peças, correu a sair do gabinete. O passo outrora, apressado para bajular visitas importantes, paralisou quando viu Joana no centro do átrio. A ex-mulher vulgar, que deitara para o Monte do Pó, regressara sob a forma de uma autoridade brilhante e temível, a qual mal conseguia encarar de frente. Os olhos baços do homem tremeram, tentando negar a realidade que tinha à frente. Mas o carisma de Joana já o apertava pelo pescoço. Titu, o que fazes aqui a estas horas? Pensas que isto é a casa da mãe Joana para entrares por aí adentro? O mesmo discurso reles, assumindo erradamente que ele detinha a vantagem. Perante as ameaças vazias que não lhe causavam moça, Joana mediu-o de cima a baixo com altivez, como se visse uma barata no chão, o cheiro a suor pegajoso na camisa amarfanhada, e a sujidade nas unhas,
devido a uma noite de coçar cabeças, eram evidentes, mas ela manteve a expressão de cera. Não sentiu necessidade de responder diretamente. Limitou-se a fazer um gesto com o queixo. O assistente adiantou-se, tirou um espesso cartão de visita com rebordos dourados do bolso interior do casaco e espetou-o rudemente no peito de Gonçalo. O maxilar dele descaiu de forma ridícula ao ver o logotipo resplandecente do Grupo Têxtil Internacional a brilhar com o sol da manhã. O assistente lançou-lhe um olhar de asco, rasgando a tensão do átrio com um aviso. Esse tom de familiaridade é inaceitável. A senhora aqui presente já não é quem o senhor conhecia. Ela está aqui como auditora-chefe, com plenos poderes outorgados pela direção do grupo corporativo. Demonstre imediatamente o devido respeito. Assim que a palavra auditora-chefe ecoou, Joana empurrou uma pasta com os ofícios oficiais, timbrados com o carimbo vermelho da sede, contra o peito dele. A ponta afiada do papel espesso roçou na camisa manchada de suor de Gonçalo, e uma onda de vergonha insuportável percorreu-lhe a espinha. A partir deste momento, iniciaremos uma inspeção financeira profunda e uma auditoria rigorosa a todas as empresas parceiras do grupo. Poupa a saliva. Abre os livros de contabilidade imediatamente. Com a ordem gélida de Joana, 7 auditores de elite de fatos escuros colocaram as pesadas pastas de documentos sobre a secretária em uníssono. Os fechos metálicos abriram-se com um clique afiado e em série, inundando o átrio com uma sonoridade assustadora. Antes de o homem fechar a boca, dezenas de cadernos de encargos e notificações jurídicas severas cobriram a mesa. Não fiques aí parado a olhar. Traz os documentos, desde os relatórios das peças devolvidas até ao uso fraudulento de fundos que usaste na noite. No meio de dezenas de trabalhadores que sustinham a respiração perante a cena, os murmúrios começaram a explodir. Não é a ex-mulher do patrão, valha-me Deus. Depois de ser corrida, como é que ela regressa como diretora do grupo principal? Diziam que o patrão a tinha deixado na miséria para ficar com outra. Ela veio mesmo com a guilhotina na mão. Estamos lixados. Os olhares acusadores e as palavras atiradas ao ar feriam-no como agulhas. Gonçalo, roxo e pálido de vergonha, tossia a tentar recompor-se e esconder-se num buraco qualquer. Estava a ser humilhado em frente a todos os que explorara a vida toda, aos pés de alguém que nunca considerara um ser humano. Joana, o que significa isto? Como é que apareces aqui como diretora da sede? Ele, finalmente compreendendo a gravidade do cenário, esticou as mãos suadas para lhe agarrar as mangas do fato com um sorriso cobarde de adulação. Está toda a gente a olhar. Vamos para o meu gabinete falar tranquilamente. Não somos nenhuns desconhecidos. Fomos casados mais de 10 anos. Não precisamos de ser tão rígidos. Joana recuou um passo com nojo, sacudindo aquelas mãos imundas com rispidez. Nos seus olhos, não restava um traço dos anos de submissão. Havia apenas uma vontade cega de triturar o inimigo. Atreves-te a tocar-me com essas patas sujas? Conversas privadas teremos quando estiveres algemado. Fala à vontade com a polícia judiciária. Consultando o seu relógio de luxo, Joana fixou a contagem decrescente para aniquilar o oponente sem piedade. Quero as provas das transações referentes à primeira fase dos desfalques na minha secretária até às 3 da tarde. E não penses em ocultar uma única prestação do carro desportivo importado que alugaste para a tua amante. O segredo que ele mais temia foi cuspido para a plateia de funcionários. Os lábios tremeram-lhe. Joana, salva-me, só desta vez. Se essa multa monstruosa me cair em cima, a fábrica fecha mesmo as portas. Tu tens carinho por isto, fundaste isto. A palavra carinho serviu apenas para Joana afiar a sua resposta. Quando me puseste na rua no meio de uma frente fria, sem um cêntimo, lembraste-te disso? Com um sorriso desdenhoso de triunfo, ela reduziu a pó o resto da dignidade dele. Não tentes criar defesas ilusórias. Entrega os originais todos até ao meio-dia de amanhã. A mínima divergência nos cêntimos, apresento queixa para seres detido de imediato. Próximo das 6 da tarde, Gonçalo aproximou-se apressado no pátio exterior. Suado da cabeça aos pés, não ousava erguer os olhos. A sua expressão, com a língua constantemente a umedecer os lábios ressequidos, dava pena e nojo em igual medida.
Os parcos documentos justificativos nas mãos sacudiam mais do que as folhas das árvores nas tempestades de outono. Ouve, Joana, acho que há um enorme mal-entendido. Eu não desviei dinheiro da empresa para proveito próprio. O homem que descartou a mulher que passara a vida naquelas máquinas agora tentava usar uma desculpa miserável. Foi tudo dinheiro que tive de gastar em refeições e na representação da empresa. Tu sabes como são os clientes desta indústria. Frente a esta defesa nojenta, Joana não perdeu tempo a responder. Arrancou-lhe a lista de pagamentos e atirou as faturas falsificadas ao ar. Os papéis esvoaçaram pelo pátio como uma tempestade de neve e caíram desamparados aos pés de Gonçalo. O farfalhar do papel, a aterrar no asfalto quente, partiu o silêncio fúnebre. A tua boca pode ser torta, mas tenta falar direito. Não te defendas com mentiras fáceis. Os papéis no chão falam por si. Joana pisou o extrato do cartão de crédito com o seu salto pontiagudo e destruiu completamente as alegações do ex-marido. Alojamento VIP, na clínica privada de obstetrícia para a tua querida, milhares de euros. Sinal do leasing de luxo que passaste ontem à tarde, dezenas de milhares de euros. O que é que isto tem a ver com as operações logísticas da fábrica? A revelação nua e crua de que as verbas destinadas à representação de clientes andavam a pagar mordomias ridículas revoltou os trabalhadores que assistiam ao espetáculo. Que grande lata! Os nossos salários estão atrasados há 3 meses e ele anda a usar a conta da empresa para pagar clínicas privadas a amante e jipes desportivos, e nós aqui a torrar de calor com uma ventoinha ranhosa. Vamos fazer queixa à autoridade para as condições de trabalho. Os insultos caíram-lhe de todas as frentes, fazendo Gonçalo recuar e esparramar-se numa cadeira de ferro enferrujada. O arrastar da cadeira pelo chão soou como arranhões na alma. O pânico turvava-lhe os olhos. Joana. Senhora. Auditora. Por favor. Se esta dívida rebenta, eu acabo na sarjeta. Olha pelos anos que passamos juntos. O olhar gélido da mulher encarava-o como um inseto prestes a ser esmagado. Ela nunca esqueceu o discurso atroz que aquela boca suja lhe atirou naquela fatídica noite. Com um tom mecânico, sem rastro de emoção, ela declarou a decisão implacável da direção. A decisão final da sede de Lisboa. A partir de hoje, todos os contratos entre esta fábrica e o Grupo Têxtil Internacional são revogados. A expedição de peças de armazém fica totalmente suspensa. E a pior notícia de todas para ti: todas as faturas a pagamento de serviços anteriores ficam cativas de imediato. Não sai daqui mais um cêntimo. Recebendo o golpe final sem apelo, Gonçalo agarrou na cabeça com ambas as mãos, aos arquejos. Joana cortou-lhe a corda. Ah! E o famoso cartão dourado que andavas a esfregar na cara de toda a gente foi hoje cativado e reportado por peculato. O limite de crédito que te financia a ti e a tua corja é agora de 0 euros. Nem para comeres uma sandes de couratos te vai servir. Enquanto Gonçalo se atirou ao chão de cimento, babando-se e tentando agarrar a bainha das calças de Joana, ela pontapeou a mão imunda com destreza. O outrora temido patrão arrastava-se agora pelo cimento a implorar. Ela poupou discursos e aplicou-lhe o choque da realidade legal. A queixa-crime por fraude e o processo cível darão entrada amanhã, cedo no tribunal. Às 6 da manhã não terás contas ativas e as tuas linhas de vida acabarão de forma fulminante. Joana virou costas, tratando-o como lixo orgânico. O bater metódico dos saltos altos ecoou no átrio como o refrão de uma marcha fúnebre perfeita, cimentando o descalabro. Nas calças do homem caído, o telemóvel começou a vibrar sem parar com notificações de financeiras, a cancelar cartões e a exigir o pagamento de créditos em incumprimento. Esmagado no abismo, Gonçalo ergueu os braços e berrou como um louco varrido. Sua cobra peçonhenta! Pensas que me fico por aqui? Mas aquilo não passou do grunhido vazio de um derrotado frente aos portões pesados que já se haviam cerrado. No exato momento da aniquilação nas instalações de Guimarães, a velha sala da casa de Gonçalo, no Porto, estava ocupada pela família de Carolina. Acomodados de queixo levantado, comemoravam o 1º mês de vida do rapazinho. Dona Amélia vestia um vestido de seda caríssimo e no dedo enrugado ostentava um enorme anel falso, julgando impressionar.
Dando uso à comida de vão de escada, comprada numa tasca logo de manhã para disfarçar o que estragara, serviu à mesa sem o menor pudor, dizendo que cozinhara de véspera. Contudo, o cheiro a óleo rançoso dos bolinhos de bacalhau queimados e a vitela assada mirrada e borrachenta mataram a festa logo à nascença. A mãe de Carolina revirava o arroz no prato com o garfo de sobrolho franzido. Sentindo o suor frio do embaraço nas costas, Dona Amélia debitou desculpas extravagantes. Ai, consogros, esta vitela de primeira apanha os paladares mais exigentes. É uma velha receita de família. Comam, estejam à vontade. Ela esbracejava com as mãos enfeitadas pela bijuteria e alardeava riquezas ilusórias. O meu Gonçalo agora tomou conta da produção de um grupo multinacional. As notas até caem do teto. Ele pode pagar 100 festas destas. Uma vaidade reles e sufocante poluiu o ambiente na sala. Exatamente quando os consogros olhavam com repúdio para os talheres, a campainha soou rudemente. Para não perder a postura, Dona Amélia fingiu naturalidade. Ai, quem não tem maneiras de vir a estas horas? Se calhar foi o Gonçalo que mandou vir um champanhe de marca para vossas excelências. Ao abrir a porta da entrada, deparou-se não com uma encomenda de luxo, mas com um funcionário dos Correios com ar severo a segurar um grosso envelope registrado. É a senhora Amélia? Correspondência urgente do Tribunal da Comarca. Assine aqui no terminal eletrônico. A palavra tribunal fulminou a entrada. O polegar da velha senhora tremeu ao abrir o envelope timbrado sob os olhares atentos da sala de jantar. Ao rasgar o invólucro grosso com nervosismo e tirar as folhas ásperas, a respiração faltou-lhe. No topo lia-se a vermelho e negro: aviso de penhora e execução de penhor imobiliário. Execução do imóvel? O que era aquilo? Gonçalo, sufocado pelas dívidas do carro e multas passadas, tinha hipotecado o apartamento da mãe de forma abusiva numa instituição de crédito manhosa. A casa de uma vida voaria pelas janelas de um dia para o outro. A minha casa no leilão? O meu filho é diretor de uma grande fábrica. Por que motivo a minha casa suada há de ser penhorada por dívidas? Ao ouvir o guincho desesperado de Dona Amélia, a face do pai de Carolina converteu-se numa máscara de granito. Colérico e rubro, atirou os pesados talheres de prata contra a mesa engordurada e ergueu-se. O choque ruidoso dos metais ressoou no prato de porcelana. Com cara de absoluto nojo, inquiriu a dona da casa: a senhora está a brincar com a nossa cara? Então andaram a enrolar a nossa menina para a trazerem para um buraco destes, afogados em calotes, a dias de irem morar para debaixo da ponte. A faustosa encenação da riqueza caiu em pedaços em menos de 60 segundos, aterrando no abismo do pânico e da mais profunda humilhação. A espinha dorsal da senhora que antes rebaixara Joana com tanta força reduziu-se a uma folha de papel trêmula. A justiça divina acabava de lhe bater à porta. Não é bem assim, senhor consogro. A culpa é do tribunal. É tudo um erro processual. O Gonçalo já resolve isto num instante. Quando a pobre coitada tentava justificar-se histericamente agarrada à manga do casaco do consogro, o telemóvel do pai de Carolina desatou a vibrar freneticamente no bolso do fato. No meio da sala mergulhada em vergonha, a vibração pareceu a marcha fatal a varrer as parcas hipóteses de salvação da família. O rosto endurecido do sogro estupefacto transmutou-se numa carranca aterrorizante. Levou a cadeira para trás num repelão agressivo. As pernas de madeira riscaram estridentemente as lajes do chão. Como assim? A sede fechou-lhes as portas para sempre e avançou com o pedido de insolvência total? O assombro varreu o resto da família de Carolina. Espantados, os fundos foram congelados à ordem e foram multados com centenas de milhares. Eles fecham amanhã. Assim que a confirmação veio do advogado ao telemóvel, o homem descarregou uma barragem de imprecações avassaladoras contra a anfitriã despencada. Escumalha e vigaristas da pior espécie. Tenho o descaramento de trazer a minha filha de ouro para um poço de penhorados, com os pés na cadeia. Dona Amélia caiu redonda no soalho. O vestido aparatoso dobrou-se miseravelmente pelo assoalho encerado. Carolina, compreendendo toda a extensão do desastre, arrancou brutalmente o seu anel de noivado e atirou-o contra o chão de mármore.
Com que então nunca deste o certificado de autenticidade dos supostos 30.000 euros. Isto não passa de uma zircônia rasca da feira de espinho. O solitário bateu num rodapé e deslizou ruidosamente, provando a podridão interior e a hipocrisia das ostentações bacocas do homem. Achavas que ias sugar o sangue ao meu pai com cacos de vidro? Mãe, agarra no menino, que este antro dá-me falta de ar. Pegaram na criança rapidamente e marcharam para o corredor. Nem mais um contacto. A partir de hoje, nem pensem que vem a nossa cara ou que vos damos um tusto de esmola. Deram uma valente sapatada na porta principal. O estouro reverberou pelas escadas do prédio. Com aquela batida de porta seca e violenta, todos os apoios da burguesia local sumiram na poeira. Na sala arruinada, ladeada por sobras com cheiro avinagrado e pratos de pernas para o ar, Gonçalo apareceu arrasado. Quando chegou e constatou a mãe debruçada em prantos na sala profanada, cedeu de vez ao descontrolo psicótico. A culpa foi da tua cobiça suja, mãe. Por que raios convenceste a minha cabeça a botar a Joana, que governava aquele lugar perfeitamente, para o olho da rua? Tu afundaste esta maldita vida inteira. Num acesso atroz de traição, varreu dos ombros os seus crimes e empurrou toda a sujeira para a progenitora, mostrando quem realmente era. A mãe, ofendida até a medula com o monstro da ingratidão do filho, devolveu bofetadas coléricas ao homem sem brio. Seu parasita ingrato, tu foste ao cartório forjar as procurações e roubar-me os papéis de casa pelas costas. Condenaste a tua velha à miséria e sem teto, e vens falar. Na habitação afogueada pelo verão, ambos engalfinharam-se de forma vergonhosa. O filho e a mãe, que se esbaldaram anos a fio com os dividendos chorudos de Joana, trocavam arranhões e chapadas brutais, enquanto uivavam pelo chão como dois dementes no meio das baratas. Aquele era o epílogo da escória, entregue à voracidade materialista. Pelo chão, o telemóvel atirado acendeu subitamente a notificação fúnebre do agente de execução do tribunal. Visita programada amanhã pelas 14 horas para arrolamento e posse imediata do imóvel, com intervenção da força policial em caso de resistência. Estava selado. Gonçalo olhou à sua volta com os olhos rasgados e largou o choro frenético do homem vencido no chão da sala, com escoriações no focinho, rodeado pelo fim dos seus dias imperiais. Perdera os automóveis de luxo, os apartamentos e a empresa rentável. Estava irrevogavelmente no pântano do desemprego e da ruína. Aquela fora uma noite de perdição plena, onde todo o cinismo, ao chutarem Joana desvalida para o nevoeiro do inverno, retrocedeu para os asfixiar com tristes lamentos. A clareza do outono não entrava pelo pavilhão onde decorria o monumental desfile de encerramento do Grupo Têxtil Internacional na alfândega do Porto, um recinto aquecido pela adrenalina dos acontecimentos grandiosos. Flashes fotográficos metralhavam incessantes das objetivas e afogavam o palco num mar rutilante. Hoje, a marca consolidou o recorde financeiro máximo em anos, e a protagonista dessa excelência renovadora no design e auditoria do setor vem juntar-se a nós para a ovação final. No seio das elites portuguesas presentes, as vozes vibraram. Com vocês, Joana Marques, o seu verdadeiro nome que durante as tenebrosas 3 décadas na penumbra das fábricas do norte tinha ficado refém como a velhota da maquinaria. Vestindo novamente a armadura alta costura alva com matizes dourados, Joana fez o seu percurso deslumbrante e glorioso sobre a passarela do evento, ritmada pela passada dos tacões imponentes, a sinfonia retumbante da vitória dos sobreviventes indomáveis. Rodeada da plateia efusiva e das gentes de poder a ovacionarem-na de pé, a mestra soltou o mais enigmático dos sorrisos de triunfo. Superara tudo o que se podia dizer sobre fragilidade. Lá no alto, comandava a coroa, com o talento suado em calos das suas mãos operárias. Obrigada. As peças que aplaudem hoje reúnem o resultado implacável do meu sacrifício incansável, costurados fio a fio nas marcas cicatrizadas da minha pele e suor. Aquele foco glorioso e radiante mudou num piscar de olhos para uma montagem visual crua e obscura. A zona cinzenta dos gigantes e poeirentos armazéns de trânsito logístico, algures num parque industrial em Vila Nova de Famalicão. Era o oposto gritante da ribalta. Ali, o fétido aroma de suores cansados e uma película acinzentada
revestiam todas as estantes num ambiente emparedado por betão, armado a escaldar. Exaustores enormes moíam ferrugem com barulhos atordoados pelo eco da caverna. Oh, malta! Deixem de se arrastar no cimento feito lombrigas. Acabem a paleta, ou esta hora extraordinária fica no tinteiro na vossa folha de pagamentos hoje, bramia o chefe do armazém da plataforma grossista de expedição. Gonçalo e Dona Amélia encolheram os ombros vergados pela desgraça. Os dantesques patrões das calçadas do calçado do Ave rastejavam penosamente, envergando as camisolas reles e suadas pelo trabalho desumano do turno da noite, as mãos empoeiradas e cobertas com luvas de trapo desfiadas. A realeza de seda sumiu por completo. Puxando caixas pesadas, Gonçalo chorava enquanto atirava as paletes de 20 quilos contra o piso cinzento de empilhadora quebrada. As minhas cruzes! Eu andava de motorista. Por que raio ando nestes corredores da escravidão a comer pó? Ao seu lado, colando caixotes intermináveis de devoluções com as unhas rachadas do trabalho, Dona Amélia desfazia-se em catarro enquanto dava palmadas pelas costas empenadas e velhas de sofrimento atroz. A expiação da desumanidade custava caro nos depósitos assalariados da vergonha. Na vistoria, Joana aproximou-se deles sorrateiramente, pisando forte à sua presença. O capataz curvou-se face à figura respeitável da auditora central. Quando os vencidos vislumbraram as saias impecáveis a esmagar o tédio opressivo, o homem tremeu e rastejou. Contudo, ela barrou-lhe as apelações miseráveis, focando secamente as folhas de serviço no portfólio acrílico. Fim da pausa para descanso. Estão com os índices diários 30% atrás. Revezem para os caixotes de cartão até meia-noite ininterrupta. Destituídos dos nomes com pompa, o número 405 e 406 do armazém da plataforma serviam de humilhação letal. Como corolário do esforço diário dos senhores e com ordens dos tribunais, a penhora salarial consome 80% dessa folha miserável para pagar custas de processos por burla. Lamento, vocês levam lixo para casa, independentemente dos litros de esforço suado. Imploraram em pânico na poeira aos prantos pela clemência da deusa imperturbável. Sem uma ruga de preocupação, repulsou as lamentações e rodopiou de volta até ao exterior, majestoso virado para a praça iluminada do sol matinal em esplendor glorioso do outono nortenho. Isto nunca se tratou de mesquinhas revanches, ditou na alma. Com a porta corrediça do armazém a calar para a penumbra fria as assombrações sepultadas da covardia, foi só retomar, por inteira justiça natural, os méritos honrosos que me foram furtados do esforço do meu talento pelo parasita sujo da sociedade. Ao descer da chapa metálica de segurança, raiava um dia claro. Foram precisos anos acorrentada às máquinas ruidosas na neblina envelhecida, mas aqueles falsos senhores cegados não desconfiaram que as tesouras excomungadas pelo desprezo amputavam fatalmente o poder desdenhoso que ostentavam. O karma sentenciado em nome da probidade operária cobrou com juros impagáveis a crueldade atroz até as raízes na praça pública. E assim, nos despedimos da história fulgurante e recompensadora de hoje. Da janela, vislumbra-se um vento suave e quente sobre os rebentos primaveres, resplandecendo na tenaz resistência às tempestades adversas dos nevões severos da dor existencial. A força destemida e corajosa espelha-se no florescer belo da alma destas mulheres que dedicam a vida a ser filhas exemplares da pátria, donas de si como as guerreiras joanas de hoje, sem desculpas perante fardos e adversidades das ingratidões. Rompam essas algemas limitadoras antigas para bradarem e erguerem orgulhosas o vosso grito sagrado nas ruas abertas. Se o grito libertador desta guerreira valente lhes amenizou e serviu de lenitivo ao peito opresso, suplicamos que apliquem a mão do coração nos gostos partilhados das mensagens de conforto nas plataformas e partilhem efusivamente. Ao seu apoio empático, dedicamos com preces que o trajeto radiante seja coberto da glória e de sóis luminosos sobre si, as vitórias merecidas dos fortes de espírito. Um bem-ajam nas correntes enobrecidas dos corações livres, e com gratidão suprema nos despedimos.